Meu nome é Daniele e eu vou apresentar o trabalho sobre os reflexos do envelhecimento populacional brasileiro nos custos do setor de saúde suplementar, fazendo uma análise da projeção para 2060. Bem, a gente sabe que as operadoras de plano de saúde são bem exigentes em relação aos seus quantitativos e principalmente em relação às despesas assistenciais e seus planejamentos, buscando os mais recursos financeiros e analisando as despesas assistenciais. E, olhando isso, vê-se que os idosos, eles são mais propensos a estar dando custos aos planos de saúde suplementar, vistos que são mais frequentes por utilizadores dos planos de saúde. E com isso, o objetivo do meu trabalho é analisar como o envelhecimento populacional impacta nos custos assistenciais de saúde suplementar no Brasil por meio da projeção para 2060. Em relação à transição demográfica, ela é definida por Alves como a modificação na composição da população por idade no passar dos anos, e essa mudança é consequência da significativa redução das taxas de fecundidade quando a mulher ela entra no mercado de trabalho e adia seus planos a ter filhos, e a partir desse adiamento, ela tem mais dificuldades para engravidar, diminuindo a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade diminuindo também em todas as faixas etárias. Isso faz com que o contingente de população fique permanente por muito tempo e, quando chega na fase idosa, fique elevado. Em relação à pirâmide, ela teve uma mudança em relação à transição demográfica, quando passa de ter a sua base mais larga e um topo estreito, e dessa forma piramidal passa a ter um formato mais de barril. Como pode ser visto nessa imagem aqui, de uma projeção de 2000 para 2030, quando a população fica bem evidente na idade economicamente ativa, entre de 15 a 59 anos. Em relação à saúde suplementar, os planos de saúde foram criados em 1930, quando as empresas queriam prestar assistências aos seus funcionários de plano de saúde. Então, elas captavam recursos, faziam uma caixa, e quando os funcionários precisavam, eles podiam buscar essa assistência à saúde, sem pagar pelo serviço, apenas pelo plano de saúde. Só em 1980 que esses planos passaram a ser individuais e coletivos, fora das empresas, e também familiares, passando a ter prestação de serviços assistenciais também de plano de saúde para servidores públicos e militares. Após isso, surgiu a necessidade de regulamentar o setor, que surgiu também a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, para garantir a qualidade do serviço prestado, o atendimento aos direitos e deveres do consumidor e também normatizar as coberturas assistenciais. Essa relação das duas frentes, da transição demográfica e da saúde suplementar no Brasil, ela se dá uma vez que espera-se que ocorra um aumento nos custos assistenciais decorrente do efeito da composição de um peso maior dos idosos na população, decorrente da transição demográfica, fazendo com que os custos aumentem, visto que eles passam mais tempos internados, como vê-se nos exemplos que eu coloquei no slide, eles passam mais tempos internados e o tempo de ocupação no leito é maior, quando comparado às outras idades, por ser pessoas em idades mais frágeis e terem doenças que são acarretadas através do envelhecimento. A transição epidemiológica, ela traz uma visão da transição demográfica quando se fala em relação às doenças, que antes as doenças eram transmissíveis e passaram a ter doenças não transmissíveis na população, quando a saúde ela passa a evoluir, e causas externas também. O deslocamento da carga de morbidade para a mortalidade, dos grupos jovens para os grupos idosos, e a transformação da situação em que predomina a mortalidade para a outra na qual a morbidade é dominante. Isso é característica da transição epidemiológica, que são as modificações ocorridas nos tipos de doenças que ocasionam mortes na população do século anterior para o século acometido. Essa mudança em relação às doenças é resultado da melhoria no sistema de saúde e no avanço da tecnologia, o que possibilitou prevenir e curar doenças que no século passado não eram consideradas mortais. E os estágios descritos pelo Callas, Veras e Ramos, em 1987, ele é uma evidência atual também da transição demográfica, onde, de primeira, a mortalidade se concentrava nos primeiros anos de vida, a mortalidade decresce logo após, as taxas de crescimento aumentam e se mantêm elevadas, as taxas de fertilidade decrescem, a mortalidade continua a cair, e a mortalidade em todos os grupos etários continua a cair.
Em relação à minha metodologia, eu usei os métodos determinísticos e quantitativos, através dos dados da quantidade de beneficiários das operadoras de plano de saúde por faixa etária, dos anos de 2001 a 2018, extraído da ANS, a população do Brasil por faixa etária, a projeção do contingente populacional do Brasil por faixa etária para 2060, que é disponível no site do IBGE. Para analisar esse aumento histórico dos idosos de 2001 a 2018, eu utilizei a razão da dependência dos idosos, que ele evidencia se os idosos estão crescendo em relação aos jovens. E essa relação, ele exigiu a quantidade de pessoas da população total e da quantidade de beneficiários, onde eu fiz uma comparação entre eles dois, nos resultados. Para averiguar se houve essa mudança, eu fiz a projeção do custo assistencial, onde ele exige a taxa de cobertura assistencial para o cálculo da projeção dos beneficiários. Fiz a média entre os anos de 2016, 2017 e 2018, para levar como constante para todos os anos em que eu vou levar o beneficiário, a projeção dos beneficiários. E foi usada a taxa de cobertura e a quantidade de beneficiários dos anos 2016, 2017 e 2018 e a população dos mesmos anos. Também foi feita a projeção da taxa de beneficiários, da quantidade de beneficiários, onde utilizou-se a taxa de cobertura e a população. E para o cálculo do custo assistencial, foi feito o custo assistencial na faixa etária F, onde eu levei como constante para todos os anos, de 2018, e a projeção dos beneficiários realizado antes. Nos resultados, vê-se que a projeção a análise histórica da razão da dependência, ela é crescente nas duas frentes, na população e nos beneficiários, onde de 2001, da população total era 13,37%, em 2018, 20,61%, e nos beneficiários segue a mesma linha de crescimento, onde era 16% e passa a ser 20,69% em 2018. A taxa de cobertura assistencial, ela também apresenta um crescimento nas duas faixas etárias dos jovens e da população economicamente ativa, porque ainda é do ano do histórico passado, de 2001 a 2018, e vê-se que há uma mudança no cenário em 2010, em que a população passa, a economicamente ativa passa a população idosa, e a partir de 2017, vê-se que a população idosa aumenta um pouquinho. Vale destacar que a partir de 2010 existe a modificação, que eu falei, e onde a população economicamente ativa ocupa o maior contingente, ultrapassando os idosos. Em relação ao reflexo do envelhecimento populacional sobre a projeção dos custos assistenciais de saúde suplementar, vê-se que há um decrescimento na população economicamente ativa, na população mais jovem, porém a população idosa ela tem um crescimento constante, onde a gente vê que a quantidade de beneficiários ela vai crescer significativamente ao longo dos anos. Onde vê-se aqui a comparação em que as duas faixas etárias de jovens e população adulta, ela cai, e a população idosa cresce significativamente 150,84%. Em relação ao custo assistencial, também tem a mesma percentual de crescimento, porque segue os padrões da quantidade de beneficiários, onde passa de 165 bilhões para 172 bilhões de reais em relação ao custo assistencial que os idosos prestam para os planos de saúde, visto que eles buscam mais os serviços assistenciais por terem mais doenças e serem mais frágeis, e acabam elevando os custos dos planos de saúde, onde os planos de saúde têm que se atentar a esses quantitativos e se planejar para um futuro próximo. Essas são as minhas conclusões, que evidenciam que esse cenário é evidente, e os meus referenciais. Eu quero agradecer a aprovação do meu projeto num congresso e espero que tenham gostado.